Olá pessoal, estamos nós aqui de novo então com o Flourish e agora a gente vai aprender a construir um novo tipo de figura, né, um diagrama que é chamado diagrama de cordas, tá? Que é esse desenhozinho que vocês estão vendo aqui. Eu construí dois deles, a gente vai ver como fazer isso agora, certo? Então primeiro eu vou mostrar para vocês o que ele é, como é que ele funciona, tá? Vou clicar primeiro nesse daqui. Esse daqui é um diagrama que fala sobre a ligação entre áreas, né, da inteligência artificial, tá? Um trabalho que a gente fez há algum tempo. Então aqui só para vocês terem uma ideia de como é que funcionam esses dados, né? Aqui eu tenho dados, né, sobre áreas da inteligência artificial e como elas estão interligadas com outras áreas, certo? Então aqui basicamente a gente tem, né, uma fonte, né? Aqui a gente tem um destino e aqui uma contagem, certo? Então com base nessas três colunas, o Flourish ele cria para nós esse desenho que vocês estão vendo aqui, né, que mostra para nós como essas áreas se interligam. Tá? Então eu posso clicar, posso passar o mouse, né, sobre essas partes coloridas aqui, ele vai mostrando para mim as interligações. Vejo que ele coloca também uma legenda ali, né, que permite a gente entender melhor como é que essas ligações estão feitas, né, e se eu deixar o mouse aqui em cima dessa parte amarela, ele mostra todas as ligações possíveis, tá? Então aqui na parte azul todas as deep learning e assim sucessivamente, tá? Então esse é um diagrama interessante. Eu vou mostrar para vocês outro que eu construí, que eu vou refazer agora com vocês, que é esse daqui, tá? Vejo que ainda nem dei um nome para ele. A ideia desse diagrama aqui é um pouco mais simples que o anterior, é mostrar a distância entre cidades do Brasil, certo? Então é interessante porque visualmente a gente consegue perceber quais cidades são mais próximas, né, ou são mais distantes, né, utilizando só essa questão visual, né, sem precisar apelar por uma tabela. Logicamente os dados iniciais eles provêm de uma tabela, né? Vejam que aqui eu tenho alguns dados, tá? Eu carreguei eles via Excel, mas eu vou mostrar para vocês que esses dados na verdade eles foram retirados de um site, né? Eu digitei aqui no Google. Deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês. Digitei aqui no Google, né, a distância entre capitais brasileiras, tá? E entre os sites que a gente tinha disponível, eu escolhi esse daqui. Caí nessa tabela, que é uma tabela enorme, na verdade não tem só as capitais, tem diversas cidades aqui, né? Tá? E aí eu copiei, né, alguns dados desses e construí essa tabela no Excel que vocês estão vendo aqui, tá? Então, claro, poderia ter pegado todas as informações ali e ter montado uma tabela completa, tá? Mas para a gente entender como é que funciona, eu peguei apenas algumas informações e joguei aqui. Vejam que a ordem que está aparecendo aqui é a ordem alfabética, né? Tá? Não tem nenhuma outro sistema de organização, tá? Simplesmente a gente tem um conjunto de três colunas para mostrar para vocês como aquele diagrama lá funciona, como a gente consegue construir ele, né? E depois, né, vocês usam a criatividade de vocês para construir outros diagramas, enfim, relacionar outras informações, certo? Então o que a gente precisa, né? A gente precisa basicamente de uma origem, de um destino, tá? E de um peso, né? Que nesse caso aqui, como a gente está falando entre cidades, a gente colocou aqui a distância, né? A distância entre elas, certo? Então com essas três informações aqui, a gente já consegue construir esse diagrama que vocês estão vendo, tá? Então, como eu tinha comentado nas aulas anteriores, né? A gente pode vir aqui diretamente em Data, né, nessa opção que aparece aqui em cima, e digitar isso diretamente no Flourish. Tá? Não foi o que eu fiz, tá? Eu cliquei aqui em Upload, tá? E carreguei esse arquivo do Excel que eu chamei de gerar grafo, tá? Que ele trouxe para mim aquelas informações da tabelinha que eu mostrei para vocês. Tá? Então essas informações que estão aqui foram carregadas para cá, para dentro do Flourish, certo? E ele gerou para nós então esse diagrama, certo? Então o que é legal aqui desse diagrama, né? Vejam que se eu colocar o mouse, né, sobre essa parte aqui onde diz Araçatuba, tá? É uma cidade, né? E aqui a gente tem informação que Araçatuba em relação à cidade de Boa Vista tem uma distância de 4.487 quilômetros. Claro, poderia colocar uma informação um pouco mais completa, né? Vejam que aqui ele coloca aqui de Boa Vista para Araçatuba é zero, por isso que no outro lado lá do diagrama aparece o número zero.
de fato não faz sentido, né, pessoal? A ideia é que se de Araçatuba para Boa Vista a gente tem essa medida, de Boa Vista para Araçatuba a distância seria a mesma, né? Só que para o programa entender isso, eu precisaria vir aqui em dado, né, e inserir mais uma informação, certo? Eu precisaria vir aqui e inserir essa informação que de onde é que está Araçatuba, Boa Vista, a gente tem isso daqui, mas que de Boa Vista a Araçatuba eu também tenho a mesma distância, e ele vai modificar aquele dado lá, tá? Eu posso fazer isso assim, né? Posso vir aqui, eu cliquei com direito na última linha e ele me dá algumas opções, entre elas eu tenho isso aqui, né? Inserir uma linha ou abaixo ou acima, certo? Eu vou colocar aqui uma linha abaixo, tá? E aí só para consertar aquela informação que eu tinha comentado para vocês, eu vou escrever aqui diretamente no programa, né? Ó, Boa Vista, depois Araçatuba, certo? E por fim a distância, né? Que é 4.487 quilômetros, certo? Ao fazer isso, vejam que aqui na direita ele já modificou o diagrama para mim. Vamos olhar lá. E agora, a hora que eu coloco o mouse em cima, eu vejo que de Araçatuba para Boa Vista a gente tem essa distância, e de Boa Vista para Araçatuba, logicamente, a distância é a mesma, tá? Então, a vantagem desse diagrama é que a gente consegue visualmente perceber, nesse caso aqui, né, quais são os itens, né, que tem uma relação maior, mais forte, com peso maior, né, em relação aos demais, tá? Nesse caso, a relação, né, esse peso que a gente está avaliando é a distância entre cidades. Então a gente consegue ver que das cidades que a gente tem lá naquela tabela, tá, aquelas que têm uma distância maior entre si são as cidades de Boa Vista e Araçatuba, tá? Tem algumas que são bem próximas, né? Vamos ver, por exemplo, aqui Barretos está interligada com Campo Grande, né? Tem uma distância ali de 814 quilômetros, certo? Aqui, né, como eu falei, aquela tabela está incompleta, né? Ela está apresentando os dados apenas numa direção. Para mim consertar isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá e escrever Campo Grande, Barretos, e colocar a distância correta. Então eu posso vir aqui. Eu não preciso necessariamente fazer na última linha, tá? Eu posso fazer nessa linha aqui do meio, tá? Então, ó, vou inserir uma linha abaixo. Posso escrever então Campo Grande. Posso colocar aqui Barretos, tá? E 814. A hora que eu termino de fazer a digitação, ele já reorganiza para nós lá o diagrama, e vejam que aqui a gente tem então, ó, Campo Grande e Barretos agora interligadas, né? Logicamente a distância é a mesma. Então esse tipo de diagrama ele é interessante para isso, né? Para que a gente consiga mostrar a interdependência, né, entre diversos itens. Se eu tivesse copiado essa tabela aqui na íntegra, né, para dentro lá do Flourish, tá? A gente teria esses dados completos, e aí visualmente a gente consegue visualizar quais são as cidades, né, mais próximas e mais distantes entre si, caso fosse essa a ideia, né? Tá? Então, esse é um tipo de diagrama interessante para a gente trabalhar com isso, né? Para trabalhar com coisas que tem algum tipo de interligação, né? E que possa existir algum tipo de peso, né, entre elas, tá? Uma das coisas que é comum, por exemplo, a gente fazer é analisar, por exemplo, migração, tá, entre cidades, né? Então, o peso aqui que a gente está colocando poderia ser a quantidade de pessoas, né, que migram, né, de uma cidade para outra. Então, quando estou estudando, por exemplo, né, em geografia, né, questão de migração, eu poderia colocar aqui as cidades ou regiões do tipo norte, nordeste, ou países, né, tá? E usar como peso aqui, né, a quantidade de pessoas que migraram, digamos, do Brasil para a Europa, e da Europa para o Brasil num certo período de tempo, tá? E aí a gente consegue visualizar como que fica, né, essa questão migratória, se tem mais gente saindo do Brasil e indo para a Europa, ou se tem mais gente vindo da Europa para o Brasil num certo período de tempo, tá? Então essa é uma ideia interessante. Como sempre, aqui na direita a gente tem várias opções, né, para modificar o layout desse nosso diagrama, tá? Então esse primeiro aqui trata da questão dos arcos, né, tamanho, espessura, esse tipo de coisa, tá? Nada muito sofisticado. Aqui em relação às cordas, né, também
A gente não precisa mexer muito neles, né? Mas se a gente quiser, a gente pode modificar. Por exemplo, essa questão aqui da opacidade, né? Eles ficam mais transparentes ou menos transparentes, certo? Que mais? Dentro da questão de cores, né? A gente tem uma paleta grande de cores aqui, né? Então, se não gostei daquela primeira, eu posso ir modificando, certo? O que mais que a gente tem aqui de interessante? Pop-ups não tem muito interesse. A animação é o tempo, né? Que ele demora para retornar a parte inicial. O que mais? Tá aqui a questão da formatação do número, né? Como a gente tem números grandes aqui, né? A gente pode optar por usar ou não separadores de milhar, coisa desse tipo. O que mais? Questão aqui dos cabeçalhos, né? Se eles vão aparecer de forma centralizada ou justificada um lado do outro. E por aí segue. Então, sempre que a gente for utilizar dessas ferramentas aqui do Flourish, a gente pode pegar e explorar bem elas, né? Explorar todas essas opções aqui para deixar mais próximo do que a gente queria ter. Bom, como essa construção é bastante simples, eu vou aproveitar para mostrar aqui como que a gente faz para compartilhar isso, né, com outras pessoas. Então, a ideia de usar o Flourish não é simplesmente eu ter uma figura, né, eu ter um vídeo, alguma coisa animada. É a gente poder disponibilizar isso para que outras pessoas possam mexer, explorar, né, nesse nosso desenho, nessa nossa estrutura, certo? Então, para que a gente possa fazer isso, a gente tem que vir aqui nesse botão onde diz Export e Publish, tá? Eu vou clicar ali, certo? E eu tenho aqui algumas opções, eu posso até fazer o download disso, né, em HTML ou no formato de imagem, tá? Mas para nós o interessante é essa opção aqui do publicar, certo? Tá? Eu vou clicar aqui em publicar e ele gera para nós um link, certo? Esse link aqui, eu vou clicar nele para vocês verem. Ó, é uma página na internet, né? Tá? É uma página do próprio Flourish, tá? E aqui no finalzinho tem um código, que é o código que destaca essa minha figura. Eu posso pegar essa página aqui, eu posso compartilhar ela tanto pelo Facebook, Twitter, né? Por e-mail, né? E eu posso, inclusive, pegar aqui nesse último, né? E inserir isso aqui numa página na internet, por exemplo, tá? Então, eu fazendo essa publicação, eu posso pegar esse link e compartilhar com o meu público, com os meus alunos, né? E aí eles podem visualizar isso, mexer, né? Fazer toda essa manipulação que vocês estão vendo aqui, certo? Então, para esse tipo de diagrama, depois na sequência a gente vai trabalhar com grafos, também é interessante, né? Não só a gente inserir isso numa apresentação, mas a gente possibilitar que as pessoas possam manipular, né, essas figuras, esses diagramas, né, porque elas conseguem assimilar a informação de uma maneira mais interessante desse jeito, certo? Então, vamos parar o vídeo por aqui, agradeço a todos e até o próximo.